Existe algo muito perturbador sobre Light Yagami, porque no começo ele não parece um vilão. Na verdade, ele parece a solução perfeita para o mundo. Um estudante brilhante, inteligente, disciplinado, com uma visão clara de justiça. E então, um caderno cai do céu. Um simples caderno, mas qualquer nome escrito nele morre. E naquele momento, Light Yagami toma uma decisão que mudaria tudo. Ele decide se tornar o deus de um novo mundo. Mas a pergunta que ninguém faz é a mais importante. Light Yagami realmente queria salvar o mundo ou ele apenas queria se tornar Deus? E talvez a resposta seja muito mais assustadora do que parece. O mundo podre. Light Yagami não era um psicopata. Pelo contrário, ele era o aluno perfeito, filho de um chefe de polícia, notas impecáveis, uma mente extraordinária. Mas dentro dele existia algo perigoso, desprezo pelo mundo. Light via as notícias todos os dias, assassinos livres, criminosos impunes, corrupção, e pouco a pouco ele começou a acreditar em algo extremamente humano, a ideia de que o mundo estava podre. E então o Death Note aparece. No começo ele acha que é uma brincadeira, mas quando o primeiro criminoso morre e depois o segundo, Light percebe que tem nas mãos algo impossível, um poder absoluto, o poder de decidir quem vive e quem morre. E naquele momento nasce Kira. Essa parte da história é assustadora porque muita gente provavelmente faria a mesma coisa. Se você tivesse o poder de eliminar assassinos, estupradores, terroristas, você usaria? É exatamente aqui que Death Note começa a brincar com a nossa moral. Porque Light não começa como um monstro, ele começa como alguém que quer consertar o mundo. E talvez seja exatamente assim que os monstros nascem. O nascimento de um deus. No começo, Light hesita, mas quanto mais ele usa o Death Note, mais ele começa a acreditar em algo perigoso. Ele não é apenas um estudante, ele não é apenas um justiceiro, ele é o juiz do mundo. E lentamente, algo muda dentro dele. Light começa a se ver como necessário. Criminosos começam a desaparecer. O mundo começa a sentir medo. E então nasce um nome, Kira. Para alguns, Kira é um assassino, mas para muitos, Kira é um salvador. As taxas de crime começam a cair, guerras diminuem, criminosos vivem com medo. E pela primeira vez na história, o mundo começa a obedecer um único juiz invisível. Light acredita que está criando um paraíso, um mundo perfeito, um mundo onde apenas pessoas boas podem viver. Mas existe um pequeno problema nisso tudo. Quem decide o que é ser uma pessoa boa? Esse é o ponto onde Light cruza uma linha invisível, porque justiça sem limite vira tirania. Nietzsche dizia algo muito importante. Quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um. E Light não percebe, mas cada nome escrito no caderno afasta ele um pouco mais da humanidade. O homem que desafiou um deus. E então surge alguém que ninguém esperava. Um homem, sem rosto, sem nome. Apenas uma letra, L. L não tem o poder de matar pessoas, mas ele tem algo talvez ainda mais perigoso. Uma mente capaz de rivalizar com Light. E pela primeira vez, Light encontra algo que ele não pode controlar. Alguém que vê através das mentiras. Alguém que não acredita em deuses. A batalha entre os dois não é física, é uma guerra de inteligência. Cada movimento, cada palavra, cada silêncio é uma peça de xadrez. E pouco a pouco, L chega cada vez mais perto da verdade. Kira não é um deus, Kira é um humano. A rivalidade entre Light e L é uma das melhores da história dos animes, porque não é apenas uma luta entre dois gênios.
é uma luta entre duas visões de justiça. Light acredita que o mundo precisa de um Deus. Ellie acredita que ninguém deveria ter esse poder. E no fundo, essa é uma pergunta que Death Note deixa para nós. Você confiaria em alguém com o poder absoluto? Mesmo que essa pessoa fosse genial? Mesmo que ela dissesse estar fazendo o bem? Com o passar do tempo, algo fica evidente. Light não está mais matando apenas criminosos. Ele começa a matar qualquer um que fique no seu caminho. Investigadores, agentes do FBI, pessoas inocentes. Nesse momento, Kira deixa de ser um justiceiro e se torna exatamente aquilo que ele jurou destruir: um assassino. Mas Light não consegue mais voltar, porque agora ele acredita completamente em algo. Se ele parar, o mundo voltará a ser caótico. Então ele continua, escrevendo nomes dia após dia, ano após ano, convencido de que tudo aquilo é necessário. Convencido de que um dia o mundo reconhecerá ele como o Deus da nova era. Esse talvez seja o momento mais trágico da história, porque Light nunca percebe que ele já perdeu. Ele acredita que está salvando o mundo, mas na verdade ele apenas criou um mundo baseado em medo. Um mundo onde uma única pessoa decide tudo. E quando o destino de bilhões depende de um único homem, isso não é justiça. Isso é ditadura divina. A queda de um Deus. Nenhum Deus governa para sempre. E Light comete o erro clássico de todos os tiranos. Ele começa a acreditar que é invencível. Mas a verdade é que até mesmo Death Note tem limites. Nier aparece, a investigação continua. E lentamente o cerco se fecha. E no final, não existe uma batalha épica. Não existe um momento glorioso. Existe apenas um homem desesperado, suando, negando, tentando convencer todos de que ele é o Salvador. Mas ninguém acredita mais. Kira não é um deus. Kira é apenas Light Yagami, um humano que acreditou demais em si mesmo. A queda de Light é extremamente simbólica, porque ele não morre como um deus. Ele morre correndo, assustado, ferido, humano. E talvez essa seja a maior mensagem de Death Note. Não importa o quão inteligente alguém seja, não importa o quão boas pareçam suas intenções, nenhum humano deveria ter poder absoluto. Porque no momento em que alguém acredita ser um deus, ele já deixou de ser humano. Light Yagami queria criar um mundo perfeito. Um mundo sem crime, sem maldade, sem caos. Mas no fim, ele provou algo muito mais profundo. O problema do mundo não é apenas o mal. O problema é quando alguém acredita que tem o direito de decidir quem merece viver. Porque no momento em que um humano tenta se tornar Deus, a justiça morre. E tudo o que sobra é um caderno e um nome escrito nele.